Porque você não tem o que sonhar, eu vou lhe dar uma pobre canção pra ver se você poderá então fazer viver seu coração. Porque... E atenção, informa o repórter Esso, testemunha ocular da história, em audição extraordinária. Morre no Recife aos 31 anos o poeta Carlos Pena Filho. Ele estava internado no pronto-socorro da cidade desde a última segunda-feira, após sofrer um grave acidente automobilístico. Seriamente ferido, Pena faleceu a 1h10 desta madrugada, depois de lutar contra a morte por 3 dias. Informou em audição extraordinária o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Ele acordou como sempre, não é? A gente estava na casa de papai. Ele acordou mais tarde, porque sempre dormia muito tarde, almoçou e saiu. Ia para o jornal, normalmente ia para o jornal. Pena foi vítima de uma conjunção de coisas que só o destino explica. Depois que ele dava uma passada na Assembleia, que ele chegava 4 horas e tal. Nesse dia ele estava aqui às 2 da tarde. Ia saindo, provavelmente, para ir para a Assembleia, e o carro de Moura Cavalcante ia passando aqui na Rua do Imperador. E Moura queria falar com ele, viu? Aí parou o carro, chamou. Seu, entra aqui. Zé Cavalcante estava com Carlos, indo resolver problemas da campanha de Jânio Quadros. O ônibus bateu no carro de Moura Cavalcante. Eu estava num ônibus acompanhado de um grupo de amigos, uns 4 ou 5. Num determinado momento, o ônibus parou numa parada de ônibus que tem exatamente em frente à entrada principal do Forte das 5 Pontas. Nós vimos que da esquerda vinha o automóvel, um carro grande, um Buick, grande e tal, e ele pretendia ir no sentido contrário do ônibus. Quando os passageiros desceram, ele fechou a porta e deu saída no ônibus. E atingiu o automóvel por trás. Então, eu me lembro perfeitamente que o motorista do automóvel desceu, e ele desceu com a mão na testa e sangrava. No banco de trás desceu um cidadão corpulento com uma roupa, salvo engano, uma roupa branca, que depois eu vi saber pelo jornal que era o ex-governador Moura Cavalcante, que na época não era governador. Tinha um outro cidadão, assim elegante, e estava com um blazer azul, que pareceu, para mim pelo menos, parecia que era o que estava mais inteiro na história, que era o poeta Carlos Pena Filho. Eu estava na frente do diário, eu já ia sair, era 6 horas. Eu ia saindo quando trouxeram a notícia que ele tinha sofrido um grave acidente que possivelmente não escaparia. Eu ainda fui ao pronto-socorro, ele estava vivo ainda, né? Mas ele estava inconsciente, mas estava vivo. Ele chegou lúcido ainda no hospital, mas ele entrou em coma logo depois, mas em coma profundo, não tinha jeito de chegar a operar também. Os médicos abriram a cabeça para ver o que é que poderiam fazer. Mas aí não tinha jeito. O Carlos passou 3 dias, assim, entre a vida e a morte, ele não falecendo. A causa da morte é uma secção da medula na altura do pescoço. O enterro dele foi uma coisa, assim, que mexeu com a cidade. Eu apenas posso dizer, e achei que devia citar, esse último encontro que tive com ele, 48 horas do desastre que o levou daqui. Eu estava no hall do teatro, pequeno teatro que tinha na rua Conde da Boa Vista, e encontrei com ele lá de noite. Estava Dom Ribeiro Coutinho e outras pessoas. Era proibido, vedado pela Constituição, colocar na praça pública busto de pessoas vivas. E Odilon
insistia comigo, que era prefeito nessa época, insistia comigo para que eu botasse de qualquer maneira o busto de Manuel Bandeira. Então eu disse, pois se fosse um poeta como Carlos Pena, até que eu me balançaria a ferir a Constituição. E com a morte dele, mandei botar o busto de Carlos Pena na praça pública.